Muita gente com tosse, né? Mas não é Covid, não. A coisa está muito seca mesmo. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, números 119. Vamos ler o verso 1 e verso 2. Glória a Deus. Amém? Salmo 119, versos 1 e 2 diz assim: a palavra do Senhor, santa, bendita e eterna. Abençoados são os imaculados no caminho que andam na lei do Senhor. Abençoados são aqueles que guardam os seus testemunhos e os que buscam com todo o coração. Amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos, esse salmo aqui, o maior salmo da Bíblia, ele é um acróstico, né? Composto de 176 versos. E ele tem aqui, dentro do contexto dele, ele tem um composto de 8 estrofes. Composto de 176 versos. E acaba, os irmãos podem ver que algumas Bíblias, ele vem, na epígrafe, vem as letras do alfabeto hebraico. As 22 letras, né, do alfabeto hebraico. Então esse salmo aqui, ele é muito profundo e ele fala sobre a lei, os estatutos, os preceitos do Senhor, que são coisas distintas. E sempre ele vai repetindo, né, sobre a lei do Senhor, sobre os seus estatutos, sobre os seus preceitos, princípios. Então, fundamentado aqui no Salmo 119, eu quero começar a falar com os irmãos hoje aqui, um estudo sobre as leis inexoráveis, que são leis que não podem ser revogadas com nenhuma atitude. Nada que o ser humano faça, ou o mundo espiritual faça também, essas leis podem ser revogadas, né? A Bíblia, ela está no cânon evidencial da Bíblia. Existem muitas leis. Leis de dieta, leis de saneamento básico, leis de meio ambiente, leis de recuperação e descanso solene da terra, leis para nós, né, no que tange, por exemplo, o Shabat, que é uma lei também moral, que nós precisamos ter um dia, pelo menos, da semana, para nos dedicarmos ao Senhor. Então são vários tipos de leis, preceitos, estatutos, princípios que estão aqui na palavra de Deus, né? Mas essas leis denominadas inexoráveis, todos nós precisamos conhecer sobre ela, para que nós possamos entender muitas situações que nós passamos e o comportamento que nós vamos ter nessas situações, para que depois não venha problemas sérios na nossa vida. E a gente fala assim: por que será que isso está acontecendo comigo, na minha família? Porque às vezes nós não conhecemos ou não praticamos, até conhecendo às vezes, essas leis que são irrevogáveis, que Deus jamais vai deixar passar. Então, irmãos, nós vamos falar algumas aqui, vou falar, ver se eu consigo falar 2 hoje, né? E essa palavra inexorável, ela vem do latim inexorabilis, que significa que ela não pode ser mudada, ou que ela não se comove. Não existe nenhum tipo de oração, de súplica, de rogo, ou de jejum, ou de tentativa que um ser humano possa fazer para tentar revogar uma dessas leis, porque não é possível fazer isso. Porque ela é uma lei estabelecida por Deus, irrevogável. Quer dizer, não pode ser mudada, né? Ela se mantém rigorosamente irredutível. Por quê? Porque é uma lei
eu acredito que a maioria dos crentes nem devem conhecer sobre isso, e muitos talvez conheçam, mas também não dão nenhum tipo de importância para isso, né? E é por isso que às vezes acontecem muitas coisas, e a pessoa diz, por que será, hein, que está acontecendo? Porque não atentaram para essa lei que é inflexível, né? Ela é uma lei inflexível. Por exemplo, a gente está vendo aí as leis que Deus criou para a natureza, e o ser humano só vai violando, quebrando, transgredindo essas leis, e agora não está tendo chuva. Por que será, irmãos, que não está chovendo? A essa época, agora não é época de chuva já? Antigamente, quando era época de chuva, já ficava preparado. Ó, agora os antigos diziam assim, vai entrar as águas, né? Período das águas. Não está entrando o período das águas em muitos lugares. Alguns estão chovendo mais, é só fazer uma pesquisa, que tem mais mata ciliar. Aonde se desmatou mais, se assoreou os rios mais, se violou as leis da natureza, a chuva é menor, diminui. As queimadas estão, e por incrível que pareça, o ser humano ele é tão rebelde, tão insensível, que eles estão ateando fogo. Mesmo com essa grande seca agora, as pessoas estão ateando fogo por aí, não pensam nos animais, nas propriedades alheias, né? E as pessoas, a poluição, enfim, os irmãos já sabem, né? Então vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre essas leis que são inelutáveis, inexoráveis. Vou começar a falar primeiro da lei do farelo. O que é isso, pastor Mauro? Lei do farelo, parece até coisa para porco, né? Mas é. A lei do farelo, irmãos. Vamos ler um texto, 1 Coríntios 15, 33. Primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 15, versículos, só o 33. Glória a Deus. Olha como diz a palavra do Senhor. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Perceberam? Então essa lei do farelo, esse nome ele se resume bem justamente pelo conceito que as pessoas diziam assim, quem anda com porcos, farelo come. Lembram desse ditado? Mais ou menos como aquele ditado que diz assim aí fora, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, irmão, se uma pessoa tiver dentro de um mangueirão, de um local onde se cria porcos, e ele ficar por ali com os porcos, é lógico que ele vai pegar o cheiro do porco, todo aquele estilo de vida do porco vai passar para ele, né? Os irmãos já viram criar ovelha junto com porcos? Não dá para fazer isso. Então, o que significa isso? Eu vou dizer para vocês, é muito raro, raríssimo, uma pessoa que faz parte de um grupo minoritário, a minoria, influenciar a maioria. Vocês sabiam disso? É muito raro acontecer isso. Então, quando um cristão, ele se propõe a andar com certos tipos de pessoas, que eu já falei isso aqui várias vezes, a Bíblia ela é repleta de textos, né? Sobre julgo desigual, com quem eu vou andar, com quem eu vou ter meus relacionamentos, com quem eu vou conversar, quem são as pessoas que frequentam a minha casa, tudo isso. Ah, pastor Mauro, mas eu recebo quem eu quiser na minha casa. Claro, nós podemos fazer isso. Agora, o grande problema, irmãos, é que as companhias que nós temos, elas vão influenciar, né? Elas vão nos influenciar. Porque é muito difícil que eu consiga, existem exceções, né? Que eu consiga influenciar alguém, no momento é mais fácil que, se eu sou minoria, e eu estou frequentando a casa, ou alguém está frequentando a minha casa, ou eu estou saindo junto com pessoas que não têm os mesmos princípios que eu tenho, pessoas que têm um outro vocabulário do meu vocabulário, pessoas que não aprendem as escrituras e não dão valor nas escrituras, não dão valor no que é ser crente, servir a Deus, o que é o cristianismo, o que é a palavra de Deus, o que são os princípios que nós aprendemos. Então significa que
Mesmo que eu não faça nada de errado, eu saia com algumas pessoas e eu estou no convívio com aquelas pessoas, mas, todavia, o que significa é que as pessoas vão dizer, mas aquele fulano, ou aquela pessoa, ou aquele pastor está saindo junto com aquela pessoa lá, no mínimo se torna estranho. Isso daqui é mais ou menos, os irmãos já estão começando a entender o que é a lei do farelo. Lei é uma lei inexorável, né? Portanto, irmãos, se a gente começar a perceber que nós estamos frequentando a casa de alguém, alguém está vindo na nossa casa, ou nós estamos saindo com alguém, ou alguém está tendo uma amizade conosco, e a gente está começando a ficar influenciado pelo vocabulário dessas pessoas, pela maneira que elas se comportam. Se eu tenho um vocabulário na igreja, mas quando eu estou com outras pessoas, eu começo a adquirir aquele vocabulário, está na hora de fazer, sabe o quê? Partir em retirada. Como que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que foi que José fez quando a mulher de Potifar tentou seduzir ele? Correu. Ok? Estou lembrando do texto lá de Cantares. Apanhai-me as raposas e as rapozinhas, aquelas pequeninas coisas, né? Pequeninas coisas que tentam me afastar da presença de Deus, do convívio da igreja, daquilo que eu tenho como conceito para a minha vida. Então, irmãos, se qualquer pessoa quer crescer em qualquer área da vida, isso aqui não vale apenas para relacionamentos, não. E vida espiritual, vale para a vida secular aí fora. Você sabia que os grandes empresários, né, que são honestos, eles aconselham que jamais uma pessoa deve se juntar com outra pessoa para fazer negócio com pessoas que são desonestas. Porque com certeza algum tipo de respingo, algum tipo de efeito colateral vai vir na vida daquele que é desonesto. Aquele que quer levar vantagem em tudo, né? Profissionais sérios e respeitáveis, eles dão os conselhos, ó, cuidado com quem você está se reunindo aí, porque isso daqui se chama sinergia. Você sabe o que é uma sinergia? É quando há interação de uma parte e de outrem, duas partes. Como nós nos interagimos com Deus na questão do livre-arbítrio, né? O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo que nos convence, é Deus, é Jesus que salva. Entretanto, precisa ter uma atitude nossa. Isso chama sinergia. É claro que a salvação pertence a Deus, é Ele que salva. Mas se o ser humano não quiser tomar uma atitude de se relacionar com Deus, Deus não vai trazer ele na marra, como diz os monergistas. Como os calvinistas são monergistas. Eles acreditam que tudo que acontece, salvação, pecado, é tudo Deus que estabelece na sua soberania. Adão pecou porque Deus estabeleceu. Caim matou Abel porque Deus mandou que isso acontecesse. Mas quando você pede, então explica, eles não conseguem explicar, porque eles são monergistas. Nós, como sinergistas, estamos falando aqui de leis inexoráveis, né? Não faça sociedade com pessoas ruins, porque vai dar problema. Vai dar problema e vai te trazer grandes problemas. Isso serve para mim também. Eu estou sempre falando nós aqui, nós, né? Porque na segunda pessoa, no caso, na terceira pessoa, no caso, porque nós precisamos evitar a companhia desse tipo de pessoas. Ah, pastor Mauro, mas isso daí não isso não é preconceito, que é o que mais se fala hoje aí na sociedade, né? Você não pode falar isso porque é preconceito. Você não pode falar isso que é homofobia. Isso não é preconceito, isso é conceito formado já. E os irmãos sabem que nós temos o nosso exercício de escolher amizades, relacionamentos, é uma prerrogativa nossa. Nós podemos fazer isso. Isso é um conceito, isso não é um preconceito, né? Ah, tudo que você fala hoje nessa sociedade é preconceito. É claro, eu já expliquei aqui para os irmãos também, que não impede que nós tenhamos uma convivência necessária com qualquer tipo de pessoa. Eu não vou sair por aí também, fechando a cara para todo mundo, sem cumprimentar as pessoas, sem dar um bom dia, né?
sem dar um sorriso para uma pessoa, achando que eu estou dentro de uma cúpula de vidro. É claro que não, porque também nós temos aqui, nós somos um ser psicobiosocial. O ser humano é um ser psicobiosocial. Essa é a trinity do ser humano. Então eu tenho que relacionar com as pessoas. Agora, o necessário, a minha vida particular, aquilo que eu creio, aquilo que eu tenho como princípio, eu não abro mão. Não é preconceito. Ah, mas é porque essas pessoas, o crente, as pessoas são muito radicais, não tem amor, não tem afeto. Não é? Não é nada disso. Nós podemos sim até nos esforçar para ajudar essas pessoas. Porque qual é o papel da igreja, irmãos? Não é trazer essas pessoas para a presença de Cristo, mas eu não preciso, para isso, negociar os meus princípios. Que é o que de um tempo para cá, dos anos 90, final dos anos 90 para cá, se criou um conceito na igreja de que eu preciso participar do que as pessoas fazem de errado para poder trazer essas pessoas para a igreja. Aí se criou uma série de evangelhos alternativos. Outro evangelho, por exemplo, evangelho para jovem, descolado, que é aquele evangelho com púlpito com prancha de surf, latão, igreja preta por dentro, e assim por diante. Essa semana eu conversei com um senhor lá de Sorocaba, ele é testemunho de Jeová. Peguei assim um diálogo com ele, e ele eu mandei uma foto para ele lá, ele deu uma olhada, aí ele falou para mim assim: o senhor acredita uma coisa, pastor Mauro, que abriu uma igreja grande aqui na cidade de Sorocaba, muito grande aqui onde era um mercado. Esse mercado ele faliu por causa da pandemia, e abriu uma igreja, não sei se o senhor conhece, chama Bola de Neve. Olha o nome, né? E sabe o que eles fizeram? Eles colocaram uma faixa bem grande assim, está lotado, ele falou. E eles colocaram lá: terça-feira, reunião de jovens. Quarta-feira, ensino de artes marciais. Quinta-feira, reunião de prosperidade. Sexta-feira, aula de dança. O senhor acredita nisso, pastor Mauro? Eu falei: acredito. Isso aí não é nada. O senhor não viu nada ainda. Aí ele falou: meu Deus do céu, essas pessoas falam que estão pregando o reino de Deus. Isso daí é um senhor que pertence a uma seita que falou. Mas que, olha, eles conseguiram, irmão, superar as seitas. Eles conseguiram passar muito longe. A igreja moderna hoje, ela conseguiu até superar a venda de indulgências que a igreja católica fez no passado, que hoje se vende de tudo, né? Por isso que o pastor Paulo Júnior fala que o Papa Leão X está fazendo assim dentro do túmulo, ó. Porque eles conseguiram superar tudo isso. Então, nós não precisamos andar junto com as pessoas. Você pode amar as pessoas, você pode convidar uma pessoa para vir à igreja, você pode ser gentil com uma pessoa, deve ser. Mas eu não preciso fazer tudo para agradar essa pessoa, porque não sou eu que convenço ele. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Quando uma pessoa for tocada pelo Espírito Santo, ela foi tocada por ele. Por ele, não é por nós. O nosso objetivo, a nossa função é mostrar o caminho. Nós somos só ferramentas. Nós somos só instrumentos que Deus usa, o Espírito Santo usa, e nós vamos falando, e aquela palavra, se ela achar guarida no coração da pessoa, acabou. A pessoa foi convencida. Ela foi pescada, né? Então, irmãos, nós podemos sim dizer à pessoa, mas nós temos que mostrar o caminho para eles. Você quer o caminho? Porque essa história, vai lá na igreja assistir o culto, vai lá participar do culto, não é isso. Vamos ler um texto. Ezequiel 33, versículo 9. Temos que preparar uma isca, né? Eu já vi alguns dizer, temos que preparar uma isca para poder pegar esse peixe. Só que esse peixe tem que ser pego com rede. Olha lá. Todavia, se
advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu mau caminho, morrerá ele na sua iniquidade. Tu, porém, terás livrado a tua alma. Alma de quem? Do ímpio? Não, a minha própria. Então, qual é a obrigação do atalaia? O atalaia é um sentinela que ficava numa torre de observação, olhando de longe. Qual é a obrigação? Avisar. Você está no caminho errado, meu amigo. Você está na rota da colisão. Você está disposto a sair? Você tem coragem para sair, tomar uma decisão? Você precisa sair. Você tem a decisão a ser tomada. Eu não preciso ir junto com ele lá. Não, ó, é o seguinte, então fala o seguinte, você vai comigo, aí eu vou lá na sua igreja, né? Você participa comigo. Eu já conversei com irmãos que disseram, foi evangelizar pessoas, e a pessoa disse assim, ó, você vai lá comigo, lá no Espiritismo, depois eu vou lá na sua igreja. A pessoa foi. Não, eu vou, tudo bem. Vou lá com você. É uma barganha, né? Toma lá, dá cá. Mais uma coisa, mais um texto, mostrando aqui os dois lados da moeda. 1 Tessalonicenses 5,14. Observem. Ah, pastor Mauro, então tem que pegar essas pessoas e jogar tudo na rua. Olha lá, como diz o texto. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Perceberam? Eu também preciso ter uma certa paciência, né? Longanimidade, paciência, paciência. Tem uma pessoa que está vindo aqui na igreja de vez em quando, ela sempre me liga, ela gosta aqui da igreja, inclusive queria até mudar aqui para a Colina. Ela falou para mim, o que eu vou fazer, pastor? Meu marido não quer ir mais na igreja aí, eu amo a igreja aí, eu sei, eu já frequentei outras igrejas, eu tenho que ficar aí, o que eu faço? Hoje eu ainda falei com ela, tenha um pouco mais de paciência, vamos orar, Deus pode fazer uma obra na vida dele, vamos ter um pouco mais de paciência, vai com calma, vai orando a Deus, o dia que você conseguir trazer ele, vocês vêm, o dia que ele não quiser vir, ele não vai vir, enquanto o Espírito Santo não tocar no coração dele. Agora é necessário, quando ele vir sentar aí, a palavra tem que ser pregada, ele precisa saber. Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Nós falamos aqui sobre pessoas que são vampiros, né? Que vêm às vezes só na ceia tomar o sangue de Jesus. Você sabia que tem vampiros também que eles aparecem na nossa vida de vez em quando? Você sabe o que é o vampiro, né? Sanguessuga. A Bíblia diz assim, a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Não é dá e tó. Dá. Aquelas pessoas que você passa pela nossa vida, pela vida de vocês, que só suga. Você estende a mão para ela, ajuda, mas você percebe, ela está só me sugando. Isso acontece em todas as áreas da vida, no trabalho. Já trabalhou com alguém que você percebe, esse cara está me sugando. Eu estou tentando ajudar ele, mas ele está me sugando, ele está jogando serviço para mim. Isso acontece, né? Você já conviveu com alguém que você ajuda, estende a mão. Quando você precisa que ele estende a mão para você, cadê ele? É o vampiro. Ele só quer sugar. Tem um vampiro que vem na ceia também, tomar ceia só, né? Beber o sangue de Jesus. Isso tem. Sabe por que, irmãos, que nós permitimos isso? Vocês sabem por que nós permitimos isso? Porque a ceia não é nossa. E a igreja não é nossa. Porque se fosse nossa, nós falava para essas pessoas, não aparece mais lá na igreja não. Porque isso é um grande desaforo para a igreja do Senhor. Isso é um desrespeito para com a obra de Deus. Pessoas que não amam a obra de Deus, né? Isso aí é o vampiro. Ele suga. Então, irmãos, cuidado com quem nós nos misturamos. Isso aqui é a lei do farelo, não adianta. Se eu me misturo com pessoas que não têm os mesmos princípios,
Ainda que eu tente influenciar ele. Agora, se eu perceber que ele está me influenciando, eu tenho que sair fora, rapidamente. Porque isso daí pega mesmo. Um dia eu disse para os irmãos aqui, que se a gente for perto de uma pessoa que tem muita saúde, você pega a saúde. Pega, irmã Eliane? Uma pessoa que tem muita saúde, a senhora consegue pegar toda aquela saúde da pessoa para a senhora? Não, né? Mas se chegar perto de um doente, pega a doença? Um que está com coronavírus, pega. Pois é. O doente, ele tem mais probabilidade, né, de transmitir a doença do que o saudável transmitir a saúde. Vamos ler mais um texto bem conhecido. Salmo 1, do 1 ao 3. Glória a Deus. Salmo 1, do 1 ao 3. Quem achar pode ler em voz alta, por favor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá seu fruto na estação própria, de cujas folhas não caem, e tudo quanto quiser prosperar. Prosperará, exatamente. É um conselho bíblico clássico. Porque, irmão, se você estiver sentado com alguém em qualquer lugar, e ele tiver um vocabulário chulo, um vocabulário ruim, pesado, e ele perceber que você não está participando, ele vai ficar sem ação. Brincadeirinhas desagradáveis, sabe? Gírias, ele vai ficar sem ação. Sem ação. Às vezes, eu já fui em lugar, já até com pastores, viu? Pastores. E aí começaram a fazer alguns tipos de brincadeiras, e eu fiquei sério. Você não participa não? Eu falo, não, eu não. Esse tipo de brincadeira aí não. Esse tipo não. Um dia eu estava próximo de um pastor, estava um pastor aqui, ó, que é um pastor de um campo, um pastor presidente. E tinha um outro pastor e eu estava junto e tocou o telefone desse pastor presidente. E era uma irmã que estava do outro lado da linha. Ela queria saber se o pastor poderia dar o emprego para ela, para limpar a igreja. Que a igreja ela é muito grande e eles pagam uma irmã para limpar. E aí o pastor perguntou, a senhora está interessada no trabalho? E ela disse, pelo que eu ouvi, ela disse, eu estou interessada sim, pastor. O senhor poderia dar esse emprego para mim? Estou precisando. E aí ele perguntou assim, como que é que a senhora trabalha, né? Como que é o serviço da senhora? E o outro pastor que estava do lado deu um sorriso na hora. Aquele sorriso que ele deu eu já percebi. O sorriso dele foi pejorativo. Como que a senhora faz? Como que a senhora trabalha? Né? E aí quando terminou, o pastor falou assim, irmã, depois a senhora vem aqui no meu gabinete para a gente conversar. E aí provavelmente eu vou dar o trabalho para a senhora, assim. E aí ele desligou o telefone e o outro falou assim, como que ela trabalha? Faz serviço completo? Aí sabe o que eu fiz, irmãos? Nós estávamos almoçando assim, eu virei as costas e saí. Os irmãos já pararam para pensar como que tem mau caráter dizendo que é pastor? O que um camarada desse fala de uma ovelha da igreja, uma pessoa que está pedindo um emprego na igreja, que absurdo, irmãos. Que canalha, né? Isso é um absurdo. E aí depois o pastor falou para mim, você ficou meio chateado? Eu falei, chateado não, isso daí não é papel de pastor fazer. Eu não fiquei chateado, isso é uma vergonha. Então, irmãos, é o tipo de pessoa tóxica que a gente tem que se afastar. Segunda coisa, para a gente ir para o fim hoje. Segunda lei que eu quero falar um pouquinho. A lei da honestidade. Sabia que a honestidade é uma lei inexorável? A honestidade, vamos ler um texto. Êxodo 20, versículo 15. Esse versículo também vai aparecer lá em Deuteronômio 5,19. Mas vamos ler aqui, Êxodo 20, versículo 15. Glória a Deus. Observe. Não furtarás. Qual que é a diferença de furto com roubo, hein?
O assalto, que alguém rouba alguma coisa, é porque ele está sendo assaltado pelo bandido presencialmente. O furto é quando alguém rouba e a pessoa, o dono do bem, não vê. Exatamente isso. Então, a palavra integridade, que significa total, né? Total, íntegro, ela tem vários pilares, né? Ela é muito abrangente, várias dimensões. Mas nada melhor para a gente poder dar uma definição do que honestidade. Honestidade. Quando a gente lê o texto da carta de Paulo a Timóteo, quando ele está falando da separação do obreiro, do presbítero e do diácono, ele vai falar várias vezes a palavra honesto. Seja ele marido de uma só mulher, honesto. Depois ele fala honesto. Acho que 3 ou 4 vezes aparece a palavra honesto lá. É um dos pilares básicos para alguém ter, vamos usar uma palavra aqui, sucesso. Porque está muito em moda essa palavra aí, né? Eu tenho que ter sucesso. Só que as pessoas pensam que vou ter sucesso, mas ludibriando os outros, né? Ludibriando. Hoje eu fiquei sabendo de uma pessoa que trabalhou comigo há muitos anos atrás, na área de farmácia. Depois ele abriu uma farmácia, abriu outra, mais outra, e eu ainda trabalhava em farmácia. Depois ele comprou uma distribuidora de remédio. E foi indo, foi indo. Foi ficando bem. Arrogante, prepotente, desonesto. Fiquei sabendo hoje, sabe o que ele está fazendo para vender? Vendendo linguiça de porta em porta para sobreviver. É vergonha isso? Claro que não. É um trabalho honesto. Só que, irmãos, quem tinha o que aquele cidadão tinha? Por que será, hein? O que aconteceu com ele, hein? Alguma coisa deu errado no caminho, né? Durante o caminho. Então, essa palavra que eu acabei de falar para vocês, honestidade, é um dos 3 pilares básicos, juntos com sabedoria, competência e disposição, energia, disposição, para poder a pessoa conseguir êxito, até na vida profissional, na igreja, em muitas outras áreas. Disposição também, né? E honestidade. Ser honesto, né? Um dos primeiros princípios para uma pessoa ser honesta, ela não pode ser escrava do dinheiro. Se ela for escrava do dinheiro, não venha falar para mim que ela é honesta, porque ela não é. Porque ela vai sonegar impostos, ela vai ludibriar os funcionários dela, ela não vai pagar o funcionário que ela deve, ok? Ela não vai fazer isso. Ela não é honesta. Se ela é escrava do dinheiro, ela não é uma pessoa honesta. Ah, fulano é muito honesto, paga as contas dele em dia. Isso não é honestidade, isso é obrigação. Obrigação. Se ele é apegado ao dinheiro, ele é escravo, se o dinheiro é um senhor na vida dele, ele não é uma pessoa honesta. Não é, irmãos. Pode pesquisar. Porque ele é escravo do dinheiro, ele vai acabar fazendo negócios para não perder dinheiro. Vendendo coisas para as pessoas que as pessoas pensam que é boa, mas não é. Quando eu era pastor lá em Rinópolis, tinha um rapaz que morava de frente assim, ele vendia carro. Ele sempre pedia, quando a coisa pegava lá na casa dele, aí ele ia lá, pastor, ora por mim aí, pastor. O negócio está feio aqui em casa, é? Você não vai aceitar Jesus? Não, não, vou chegar lá. Mas ele está tendo paciência comigo. Mas eu chego lá, pastor. Interessante que quando eu ia comprar um carro, às vezes eu levava lá para ele. Aí ele olhava, pastor, não pega não, isso aqui é fria. Eu não quero que o senhor fique enganado, né? Aí eu pensava, mas os outros se enganam. É porque eu orava para ele tinha medo de morrer, né? E aí, um dia ele estava vendendo um carro para um rapaz assim, eu estava no alpendre da igreja, a irmã Roberta estava limpando a igreja e ele estava falando para o rapaz, pode comprar, novinho. Mandei fazer o motor. Esse carro vai na Bahia. E o rapaz ficou todo entusiasmado, né? E eu pensei, esse carro vai na Bahia, em cima do caminhão. Só pôr num caminhão que ele vai. Então, irmãos, pessoas que fazem negócios ludibriando, são fraudes, né? Estelionatários, fraudam as pessoas, defraudam as pessoas, passam cheque sem fundo, adulteram documentos, porque o adultério não é apenas quando uma pessoa, marido ou a mulher, trai o seu parceiro, é quando adultera documentos também,
falsifica a assinatura dos outros. Isso é desonestidade. Mente. Contrata advogados para mentir. Isso é fraude. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas que, por ser tão amante do dinheiro, acabou entrando em negócios indevidos, e muitos deles, sabe onde estão hoje? Adivinha? Estão na cadeia. Na cadeia. Ou então mortos, né? Porque é uma estrada de mão dupla, né? Pessoas que se envolvem em negócios errados. Ou ele vai para a cadeia, né? Quando vai, porque se ele tiver muito dinheiro, ele vai consegue ir protelando, né? Mas uma hora alguém pode matar ele. É uma realidade. O dinheiro, irmãos, ele traz muita prosperidade, sim. Mas quando esse dinheiro ele é conseguido, ganhado de forma honesta. Ah, não, mas o fulano ele é tão honesto, ele trabalha, mas se ele sonega impostos, se ele faz nota fiscal fria para os outros, ele está ludibriando o governo, ele não é honesto, de forma alguma. Parece que ele é, né? Parece que ele é. As pessoas acabam fazendo negócios ilícitos, e existe uma coisa, irmãos, que as pessoas não sabem, ou até sabem às vezes, que a sociedade por si só, ela possui um delator. Vocês sabiam que a sociedade ela possui um delator? Ou por rastreamento, que é feito pelas autoridades, porque uma hora ou outra, todo tipo de movimentação, existe um órgão do governo que chama COAF. Qualquer movimentação financeira que eu faço no banco, o COAF sabe. Inclusive o juiz Sérgio Moro, quando ele era ministro da Justiça, ele queria que esse órgão, essa ferramenta viesse para a mão dele. Mas os políticos lá do Congresso, os legisladores, não deixaram. Por que será, hein? Não quiseram. Porque se isso daí cai na mão do juiz Sérgio Moro, a coisa ia pegar. Eu não consigo entender como que se você for lá no banco hoje, experimenta, Danilo, ir lá no banco e movimentar 10 mil para você ver. O governo está sabendo. E eles movimentam milhões e milhões e o governo não sabe. Só que uma hora eles vão cair do cavalo, porque às vezes pode se achar dentro da cueca esse dinheiro. Né? Teve um aí que foi pego com dinheiro dentro da cueca? São os delatores da vida. Tem um casal de pastores aqui no Brasil, foi pego com dólares numa mala, indo para os Estados Unidos. Deu um problema seríssimo, ficaram presos, acho que saindo dos Estados Unidos, né? Delatores. É Deus que trabalha assim. A Bíblia diz, tem um texto em Eclesiastes, acho que é Eclesiastes ou Provérbios, que diz que quando o homem não é sincero, quando ele é infiel, Deus coloca uma mulher no caminho dele para ele cair. É a mulher que vai derrubar ele. Então existem os delatores da vida. Uns dias atrás aí foi preso uma prostituta de luxo, a musa do crime, lá em Brasília. E os políticos estavam assim, ó, porque a Polícia Federal pegou a agenda dela. Estava com a agenda dela na mão. Os irmãos já sabem, né? Quem será que está agendado lá, irmãos? Tinha muita gente, inclusive, rapidinho eles arrumaram um advogado lá para tirar ela da cadeia. Por causa disso. Poder Judiciário, Ministério Público, Receita Federal, Banco Central, né? Polícias, etc. E a Bíblia diz lá em Romanos, Paulo diz que os magistrados, eles são espada. Espada para aqueles que andam de modo errado. Aqueles que fazem as coisas certas, estou parafraseando, não devem temer as autoridades. Então, uma hora ou outra, vai acontecer. Não é coincidência que nos 10 mandamentos, por exemplo, eles vão recomendar várias coisas básicas ali sobre dinheiro, economia. Não furtarás, não cobiçarás as coisas do teu próximo, entendeu? Não minta, não cobice. Em vez de ficar cobiçando as coisas dos outros, vá resolver sua própria vida. Isso aqui é sério. Resolver a sua própria vida.
Vamos fazer um testezinho aqui. Já estou indo para o fim. Para ver se nós somos honestos. Vamos fazer um teste para nós mesmos aqui. Pensa aí. Nós temos um sensor chamado mente. Aqui, ó. Só Deus é que pode passear aqui dentro. Esquadrinhar. Então vamos ver. Primeira pergunta. O que nós estamos fazendo fere as leis do país? O que vocês acham? Isso envolve mentira também, que é o cabo que Satanás tem, que serve em qualquer ferramenta. O que nós estamos fazendo fere algum tipo de lei do país? Qualquer que seja ela. O que nós estamos fazendo pode ser filmado sem que nós venhamos a passar vergonha ou sermos processados? Pode ser filmado? Não tem uma plaquinha de vez em quando que a gente entra nos lugares, está escrito assim: sorria, você está sendo filmado. Por que tem câmera nos lugares? Por causa de coisas erradas. Bandidos, pessoas que matam, que roubam, que furtam, fazem coisas erradas. A polícia, quando ela vai investigar um crime, a primeira coisa que ela faz hoje é pedir as câmeras da rua, dos estabelecimentos, para verificar. Se nós fôssemos filmados, irmãos, no oculto, nós não sofreríamos um processo? O que vocês acham? Poderíamos ser filmados? Se os outros fizessem o mesmo que nós fazemos conosco, ficaríamos satisfeitos? Aí entra uma outra lei que eu vou falar depois, outro dia, que é a lei da reciprocidade, que também é inexorável. Tudo quanto vós quereis que os homens vos façam, façai vós também. O que eu faço para as outras pessoas, se eles fizessem para mim, eu ficaria satisfeito? Vamos pensar nisso, né? Nós faríamos isso que nós fazemos com a família dos outros, com a nossa família, com os filhos, com os netos? O que vocês acham? A minha família não. Minha família é de sangue azul. Viu? Coloca ela aqui do lado. A minha é de sangue azul. A minha família não erra. A minha família nunca errou. Meus filhos e meus netos nunca erraram. São honestos. Aconteceu um problema na cidade, estava lá envolvido. Não, foi os outros que levou ele. O meu não estava lá, não. Os meus não fazem isso. Eu conheço meu filho, viu? Meu filho é uma benção, estudioso. Meu filho é uma benção, estudioso, inteligente. Alguém pode estar sendo prejudicado ou defraudado por alguma coisa que nós estamos fazendo? O que vocês acham? Já parou para pensar aquelas pessoas que obtêm lucro em cima do funcionário, prosperam e o funcionário sempre ganhando pouquinho e ele ganhando muito? Já pararam para pensar nisso? Não tem isso não, né, irmãos? Principalmente crente não faz isso. Você sabia, irmãos, que o Brasil ele está em 73º lugar de país mais corrupto do mundo? 73º. Ah, tá longe, pastor Mauro, então. Vixe, mas sabe quantos países tem no mundo? Mais de 200, quase 300 países. O Brasil está em 73, né? O lugar do Brasil. E aí é interessante, quando você vai fazer um estudo, os países mais desenvolvidos do mundo, que são mais desenvolvidos, são os menos corruptos. Por que será, hein? Aí já tem uma solução, jeitinho brasileiro, sabe qual é? Ah, porque eles não precisam de corrupção. Como eles são bem resolvidos, eles têm uma vida boa, eles não precisam ser corruptos. Só que um outro estudo prova que quanto menos uma nação é corrupta, mais essa nação prospera. Viu? Os países que estão em primeiro lugar são os países da Escandinávia: Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega. É os mais desenvolvidos. Qualidade de vida, padrão de vida. A Nova Zelândia. É isso aí.
Então, irmãos, já estou parando, né? Já vamos orar. Mas, falar para vocês, existe o mais alto grau de honestidade. A honestidade, ela tem degraus. Pagar as contas, não ludibriar, isso aí é os primeiros degraus. Agora, existe o mais alto, né? Existem degraus, o mais alto grau de honestidade. Respeitar as leis, tudo isso é basilar, né? A Bíblia fala que nós não podemos defraudar ninguém, né? Vamos ler um texto, Tito 2:10. Aproveitar da fraqueza, da ingenuidade das pessoas, que são de posição às vezes inferior, né? Pessoas que querem ter lucro aproveitando dos outros. Nem defraudando, antes mostrando perfeita lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Não defraudando, não defraudando. Tem um rapaz aqui em Colina, trabalhou 17 anos numa empresa aqui. Ele conversou comigo quase chorando, 17 anos. E aí ele falou para mim assim, quando eu fui pedir um acerto para o meu patrão, sabe o que o meu patrão falou para mim? Vai na justiça procurar seu direito. Aí ele falou para mim assim, eu e Deus sabemos que eu trabalhei. E não é só Deus não, viu? Porque todas as pessoas aqui em Colina viam aquele rapaz trabalhando naquela empresa aqui. Muito conhecida aqui na cidade. E aí ele disse assim, eu vou procurar a justiça, é a única coisa que eu posso fazer. Porque ele falou para mim, vai procurar seu direito na justiça. Ele já está trabalhando numa outra empresa, esse rapaz. Então, irmãos, a honestidade, ela inclui uma coisa muito imprescindível, muito importante, que é cumprir a palavra. Sim, sim, não, não. Vamos ler um texto, Mateus 5:37. Glória a Deus. Está acontecendo aqui no Brasil agora a CPI do circo, lá no Senado. CPI do circo. Aí você vê as pessoas lá mentindo. Outros vão no Supremo, pega lá um habeas corpus e dá o direito dele permanecer em silêncio. Senhor, a grama é verde? Permaneça em silêncio. Eu exerço meu direito de permanecer em silêncio. A água é cristalina, ela é límpida, eu permaneço em direito eu uso o meu direito de permanecer em silêncio. O sal é salgado, permaneço com o meu direito de ficar em silêncio. Açúcar é doce, eu exerço o meu direito de ficar em silêncio. Que vergonha, né, irmãos? Ser humano, pessoas estudadas, pessoas de bem, abre aspas, que deveriam representar a sociedade, donos de empresa, mega empresários, pessoas que têm cargo no governo. Que vergonha, políticos. Que vergonha, que vergonha. Eu permaneço em silêncio. Aí você vê que o cara está mentindo. Um dia tinha um lá que diz que é pastor. E o senador falou para ele, o senhor conhece 2 tipos de verdade. O senhor conhece a verdade dos fatos que nós estamos tratando aqui. E o senhor conhece a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Cuidado que Deus vai te julgar, falou para ele. Ele chorou. Mateus 5:37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Reputação, né? A reputação das pessoas. Reputação. A Bíblia trata, né? Efeitos nocivos desse tipo de comportamento. Provérbios 20:17, vamos ler. A honestidade é um valor essencial na vida, irmãos.
ainda que eu não possa pagar alguém, eu vou lá e converso. E digo para ele, ó, agora eu não estou podendo. Me espera mais um pouco. Provérbios 20:17. Suave é o homem o pão da mentira, mas depois a sua boca enche de pedrinhas. Você já pensou mastigar pedra? É suave comer o pão da mentira aqui, ó. Vou mentir, vou enganar, vou ludibriar, as pessoas vão acreditar em mim. Aí depois, a hora que ele começa a mastigar lá no finalzinho, que pão gostoso. Aí começa pedra. Você já mastigou pedra? Deve ser terrível, né? Mastigar pedras. A honestidade, irmãos, ela é um fundamento para a nossa imagem, para os nossos relacionamentos, para a carreira que nós temos em qualquer âmbito, sobretudo na carreira aqui, ó, do âmbito espiritual, né? Mantenha padrões elevados. Faça isso, vale a pena. Quando você estiver conversando, eu também, isso é para nós aqui, ó, nós. Então, vamos manter os nossos padrões, nunca defraudar ninguém. Eu não posso fazer esse negócio agora. Ah, tem um fulano ali, está vendendo um negócio ali, ó. O negócio, rapaz, ó, vale R$200, ele está vendendo por 30. Vou comprar. Levar vantagem, né? Mais ou menos 20 dias atrás eu vendi um ar-condicionado para um senhor, um ar daqueles portáteis. Eu vendi pelas redes sociais. Ele é lá de Frutal. Aí ele passou aí na minha casa e falou assim, amanhã eu passo aí para pegar. Aí ele passou, ele e a esposa dele parou lá de frente de casa. E aí eu chamei ele para entrar. E ele falou para mim, eu falei, eu vou ligar o ar para o senhor verificar. Não, não precisa. O senhor é pastor? Ele falou, sou pastor, não precisa então, eu confio. Não, eu vou ligar para o senhor ver. Não precisa. Aí a mulher dele, mas é bom ligar, né? Aí ele, não, ele é pastor, eu confio nele. Aí ele, não, tudo bem, se o senhor não quer ligar. Aí ele pegou o ar e foi colocar o ar deitado dentro do carro. Aí eu falei, o senhor não coloca ele deitado não, porque esse aqui é como uma geladeira, é melhor o senhor colocar de pé. Não, vou levar deitado mesmo, pode ficar sossegado. Foi embora. Quando foi no outro dia, ele mandou um zap para mim assim, ô pastor, tem algum segredo aqui nesse ar? Que ele não está ligando. Aí eu disse para ele assim, eu falei para o senhor testar antes. Eu não venderia uma coisa para o senhor sem funcionar. Não, pastor, eu sei que vai funcionar. Eu confio no senhor. Só estou perguntando se tem algum segredo. Eu chamei um rapaz aqui, ele vai vir aqui, o técnico, pode ficar sossegado. Vai funcionar o ar. O senhor não é um homem de Deus, não? Falei, sou. Aí quando foi no outro dia, ele mandou, pastor, o ar está funcionando, viu? Era tomada. Pode ficar tranquilo. Irmãos, vamos ser honestos. Vamos falar a verdade. Último versículo. Lucas 3,14. Interrogaram-no também uns soldados. E nós que faremos? Disse-lhes, a ninguém quereis extorquir coisa alguma, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com vosso soldo. Vosso salário, né? Podemos dizer amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloque-se de pé, por favor, vamos orar.